Eu fiz uma apresentação mais para guiar, mas ela não tem não tem mapas, não tem nada disso, não tem slides muito bonitos, é mais para guiar eu tentei seguir exatamente o que me foi passado, com aquelas duas perguntas, né, ou ideias forças que foram colocadas, né, e centrando na nossa praia. Quer dizer, eu vou falar muito sobre a reserva e sobre o tema biodiversidade, que é o tema principal da reserva, sendo que a reserva também é a única área do IBGE que tem historicamente tratado do tema biodiversidade. Então, a conciliação da produção do IBGE com as demandas da sociedade, foram colocadas duas perguntas: a produção de informações do IBGE sobre biodiversidade, no caso, contempla as demandas da sociedade, e a segunda, do que o IBGE precisa para fazer com que essas demandas sejam contempladas, né? Para responder essas duas perguntas, eu me inspirei no próprio planejamento estratégico do IBGE, que colocou aquelas 4 linhas ali, 4 critérios de avaliação. Primeiro, precisão; segundo, eficiência; terceiro, relevância; e, por último, integração. Tá? Então, eu vou... Está meio pequeno para vocês lerem, mas isso é mais para... Importa mais aquelas em preto ali. Então, em primeiro lugar, só traçando um pouco de história também, caberia uma pergunta: por que o IBGE tem uma reserva ecológica? Quem é que sabe responder isso? Essa é uma pergunta que sempre fazem: o IBGE tem uma reserva ecológica? Né? Eu costumo brincar que depois da criação do IBAMA ficou um pouco mais fácil, porque antes eles diziam: não é IBGE, é IBDF, né? Eu falei: não, eu sou do IBGE. Não, você é do IBDF. Então... Hein? Tem a ver com demografia? Com a demografia? Não, então... para responder essa pergunta, por que o IBGE tem uma reserva ecológica, é um pouco factual. Quer dizer, o IBGE, quando foi para Brasília, ele ganhou um terreno escolhido pela Geodésia e Cartografia para ser a sede do IBGE em Brasília. Durante 15 anos, de 1960 a 1975, essa área foi usada pela Geodésia e Cartografia como área de treinamento de campo. Então, todo mundo do Brasil, da Geodésia e Cartografia, ia para a reserva para ter treinamentos práticos de topografia, e em Brasília faziam cursos técnicos, numa escola lá, o CETEB. Só o Ceará que não ia. Você sabe dizer por quê, Bosco? Não sei por quê. Os documentos históricos dizem que o pessoal do Ceará não ia para lá. A gente eles eram autônomos, né? Então, a reserva foi usada por eles durante 15 anos, e foram eles que escolheram a área. Porque nós fomos treinados pelo exército americano, aí não precisava ir lá. Mais ou menos, mas isso tem a ver com a história também, que em 1965 foi idealizado para a área da reserva um centro brasileiro de geodésia e cartografia. Vocês sabiam disso? Era uma escola, nos moldes da Escola Internacional do Panamá, que iria formar geodesistas, cartógrafos, e seria feita na reserva. Por algum motivo, não emplacou, né? E 10 anos depois, 1975, o presidente Isaac, que foi citado aqui pela Dulce, ele fez uma grande revolução no IBGE, e ele entrou em contato com o documento que foi gerado em 1972 em Estocolmo, que foi a primeira reunião ambiental do planeta, que os chefes de estados do planeta foram, e aqueles documentos influenciaram o Isaac, que ele viu: esse negócio de meio ambiente vai estourar no mundo, e o IBGE, como missão fornecer informações para o planejamento do país, vai ter que se preparar para essa área ambiental. Criou uma área ambiental no IBGE e transformou aquela área que tinha em Brasília, da Geodésia e Cartografia, já que a tal escola internacional não saiu, ele transformou em reserva ecológica, criou um núcleo de pesquisas e encomendou à velha guarda da geografia do IBGE que fizesse um programa de pesquisas ecológicas para aquela área. E por que ele teve esse vislumbre? Porque nesse primeiro relatório da ONU, mostrava que 30% do planeta já tinham sido destruídos, modificados, e a grande mola motora disso era a agricultura. Ora, Brasília foi construída para integrar o sul-norte
né? Integrar o Brasil todo. O IBGE teve uma participação importantíssima na transferência da capital, todos sabem disso. Tem até um livro do Nelson Seno mostrando a relação de Brasília com os trabalhos do IBGE. E os planos do governo, na época, governo militar, era que o Cerrado seria o celeiro do mundo, né? Então, não só do Brasil, mas do mundo. Então, a transformação do Cerrado era pela agricultura, e ele viu, bom, se a agricultura é o grande vilão do planeta já, vai acontecer isso no Brasil, no Cerrado. Quem é que está estudando esse Cerrado? Ninguém. Não tinha ninguém. Então, ele viu, a Amazônia já tem o INPA em Manaus, o Museu Goethe em Belém, estudando a Amazônia. A Mata Atlântica já tem várias universidades ao longo da costa. Pampa já tem gente lá no Rio Grande do Sul. Pantanal e Cerrado é que estão descobertos. Na Caatinga também já tinha universidades no Nordeste. O Cerrado era um grande descoberto, então ele falou, vou criar essa reserva ecológica, vou criar um núcleo de pesquisa e um programa de pesquisa para dar respostas para essa tal de desenvolvimento sustentável, que foi o conceito que saiu daquele documento. Então, teve um geógrafo que fez uma tese sobre a evolução da geografia no IBGE, e ele cunhou a seguinte frase: pensou grande para 1975, mas pensou certo. Então, respondendo àquela primeira pergunta, as questões de biodiversidade que o IBGE tem produzido, a produção de informações de biodiversidade, tem atendido às demandas da sociedade brasileira? Parcialmente, sim, para o bioma cerrado. Porque a reserva, como ela é uma reserva de cerrado, todo o programa que foi feito lá foi idealizado para que a produção fosse em cima do cerrado. Então, a reserva, ela funciona, dentro desse programa de pesquisas, como uma área núcleo de estudos, onde não tem muitas perturbações antrópicas, onde a gente pode conhecer como o cerrado se estrutura, como ele se organiza, qual é a biodiversidade, quais são as relações entre as espécies, o meio ambiente, e depois comparar com outras áreas de cerrado alteradas pelo homem. Esse foi o delineamento, é um delineamento extremamente inovador para 1975, principalmente se tratando de Brasil. Era um delineamento de uma rede internacional de estações de monitoramento ambiental que o IBGE trouxe para o Brasil. 20 anos depois, o CNPq implantou essa mesma rede no Brasil, chama-se PELD, Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, e a Reserva Ecológica do IBGE foi a primeira estação PELD do Brasil, por esse reconhecimento autônomo, que a gente já tinha 20 anos de história fazendo exatamente isso. Mais uma coisa, naquela época ele viu, por mais que eu contrate gente para colocar do IBGE lá, vai ser impossível o IBGE levar isso à frente sozinho. Então, essa reserva, esse programa de pesquisas, ele nasce no seu DNA com parcerias. Tem que ser aberto para a comunidade científica nacional e internacional para fazer pesquisas na reserva. E foi implementado. Então, ao longo de 40 anos, a gente teve, primeiro, com relação ali à precisão, né? O planejamento estratégico dá muita ênfase a isso, né? Informações ambientais produzidas refletem a realidade de forma precisa e confiável. Então, a proposta de pesquisa foi inovadora para o Brasil e hoje o CNPq, através de vários programas, tem seguido exatamente aquilo que foi implantado há 40 anos atrás na reserva. A gente se tornou uma referência. Pioneirismo em padronizações metodológicas. Dados de biodiversidade são produzidos historicamente no Brasil por pesquisadores da comunidade científica, professores universitários, com vários métodos, cada um usa um método diferente. Não tem um método certo, tem vários métodos possíveis. Só que para fins de pesquisa científica, tudo vale. Quando você tem a missão de pegar essa informação, espacializar no Brasil para influenciar políticas públicas, essa informação precisa estar padronizada. Então, hoje, a informação Brasil não é padronizada. Esse é um primeiro desafio que a gente vai ter de futuro. Então, o que a gente fez para Cerrado foi produzir metodologias padronizadas para produzir informação já dentro de metodologias padronizadas para se tornarem comparáveis. Esse foi um outro salto de qualidade que nós demos. E dentro da reserva, a gente deu, entre as metodologias, por exemplo, a gente instituiu, foi a primeira unidade de conservação do Brasil a instituir experimentação ecológica. Isso dentro de unidades do ICMBio, né, hoje, que era do IBAMA, é impossível fazer, eles não deixam. A gente instituiu um projeto Fogo para testar o impacto do fogo no Cerrado.
Instituímos um projeto que simula a agricultura do Cerrado, colocando nutrientes, colocando agrotóxicos e vendo qual é o efeito disso no solo, na água, na biodiversidade. A gente instituiu 2 projetos de mudanças climáticas. Um a gente batizou de Molha Cerrado, a gente irrigava o cerrado para ver se ele vira mata, simulando mais chuva, se tiver mudanças climáticas nessa direção, e o Seca Cerrado. Áreas que a gente não deixou ter chuva durante mais de 5 anos e vimos quais são as consequências da falta de chuva para o Cerrado, para que direção ele vai. Então, todos esses projetos, feitos em parcerias com a comunidade científica nacional e internacional, têm gerado uma série de informações que, sim, para Cerrado, a gente tem respondido muito bem a essas questões. O grande desafio agora futuro é que a gente está se tornando a área de biodiversidade do IBGE, responsável por agora expandir essa perspectiva, não só de Cerrado, mas para o Brasil. Então, a gente vai ter que trabalhar com dados secundários produzidos pela comunidade científica nacional. Então, tem uma série de pré-requisitos ali, né? Vamos atender principalmente as metas nacionais de biodiversidade e os ODS, que estão junto, né? Para essas metas, principalmente conhecimento, a meta 19, conhecimento sobre biodiversidade, pressões sobre a biodiversidade, que é meta 5, 6, 8 e 9, proteção à biodiversidade, metas 11 e 12, e serviços ecossistêmicos, tem a meta 1, 14 e 15, a gente tem metodologias já testadas para Cerrado, que a gente tem que expandir isso para o Brasil, para os outros biomas. O grande problema vai ser formar um banco de dados nacional. Então, nós já estamos em contato com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério do Meio Ambiente, que já tem boa parte desses bancos, nos integrando a eles, fazer uma validação estatística desses dados e a compatibilidade dos dados para que eles sejam comparáveis, que hoje eles não são. Depois, fazer uma análise de lacunas das informações, e quando a gente faz essa análise de lacunas, a gente vê que tem vários vazios de informação no Brasil. Então, se botar no grid estatístico, então, de 1 km², hoje a gente teria uma série de células vazias. Então, o próximo desafio é estabelecer critérios para expandir a amostra. É a mesma coisa como a DPE faz, pesquisas amostrais, e a partir dessas pesquisas amostrais, ela tem critérios para expandir a amostra. Só que hoje não existem os critérios ambientais para essa expansão da amostra. A DPE faz expansão de amostra a partir de setor censitário e tudo mais. Nós temos que criar os nossos setores censitários, nossos setores ambientais. Então, há 2 anos atrás, eu, a Ellen, o Diogo, que está aqui também, e o Pedro, lá do Pará, a gente colocou uma ideia, apresentamos aqui no simpósio de metodologias científicas do IBGE, e nós cunhamos o termo de base territorial ambiental. Eu não me rebato em nomes, mas a ideia é ter uma mesma base, desde setor censitário, ambiental, e que chegue até grandes regiões. As grandes regiões já está posto que são os biomas, né? A questão é que, entre biomas e uma célula ambiental, você tem que ter todas essa gradação igualzinha à base territorial para fins estatísticos, para dados socioeconômicos. Nós temos que ter essa base ambiental para que a gente possa, então, modelar os dados de biodiversidade com os dados físicos, entender quais são os fatores físicos que condicionam a biodiversidade e, a partir dessa base territorial ambiental, poder expandir amostras. Aí sim poder pintar o Brasil com dados de biodiversidade. Esse é o básico para a gente começar a trabalhar. A partir de então, a gente vai poder atender as demandas institucionais de ODS, estatísticas ambientais, contas ambientais, etc. Né? 5 minutos, faltando. Próximo. Agora é mais rápido, esse é o... Próxima, Mauro. E cruz cabeceira, esqueci disso. Eficiência. Bom, em termos de eficiência, eu só trouxe um aspecto, porque isso tem muita coisa para falar. Hoje em dia está se falando muito na casa do uso de registros administrativos para fins estatísticos, né? Isso encurta caminhos, tem várias instituições que têm registros administrativos que podem ser usados para fins estatísticos. Na reserva, a gente, graças a Deus, instituiu isso desde 40 anos atrás. A gente tem registro administrativo de absolutamente tudo.
E, a partir desses registros, a gente tem gerado uma série de estatísticas sobre a nossa produção, sobre o uso da reserva pela sociedade brasileira. Ali eu trouxe só alguns números, né? Por exemplo, ações de proteção e controle, tem mais ou menos 47 ações por ano, projetos de pesquisa são 610 em 40 anos, trabalhos científicos sobre a reserva, 1.207, isso até 2015, tá? Dissertações e teses, 309, formação educacional, mais ou menos 800 alunos ou mais passam por ano na reserva, né? E tem cursos de campo na reserva, tem a reserva com base de cursos de campo. Qual é o desafio futuro? O desafio futuro é uma gestão de sustentabilidade. Ora, essa é a casa que tem a responsabilidade dos ODS, né? ODS com seus indicadores para medir qual é o progresso do Brasil em relação ao desenvolvimento sustentável. Então, a reserva tem que se tornar sustentável também. Então, nós temos um desafio de ter um projeto estruturante para a reserva agora, para sermos autossustentáveis em água, luz, esgoto e tudo mais. Esse é o básico. E isso requer investimentos, mas esses investimentos se pagam no curto prazo e dão visibilidade ao IBGE. Essa é uma das coisas que a gente tem num projeto que entrou no planejamento estratégico como gestão compartilhada da reserva ecológica do IBGE, e é um projeto que precisa deslanchar para que a gente possa começar a achar parceiros para estabelecer isso e outras coisas. Próximo. Mauro. Relevância. Informações oficiais pertinentes atendendo às necessidades atuais e potenciais, né? O que eu posso dizer é que a reserva, como já sintetizei, é uma área de referência científica para o Cerrado. Ela se tornou, não somos nós que reconhecemos isso é a sociedade, a comunidade científica nacional e internacional que reconhecem isso. Tem pouca relevância, talvez, dentro do IBGE, porque sempre houve... Nós sempre tivemos uma relação meio à parte dentro do IBGE. Precisamos integrar isso, né? Somos também reconhecidos como área de referência em conservação da biodiversidade. O nosso plano de manejo é um plano de manejo bastante diferente dos planos de manejo do ICMBio, porque ele é firmemente estabelecido em pesquisas científicas, o que não acontece nos planos de manejo tradicionais do ICMBio. Isso é reconhecimento do ICMBio, né? E demos contribuições e continuamos dando para indicar novas áreas de conservação com base em pesquisas de biodiversidade, não apenas pela beleza cênica ou porque ali falta alguma coisa. E demos, no nosso DNA, nós fomos criados para subsidiar políticas públicas. Então, não é para produzir informação por produzir informação. Essas informações deveriam subsidiar políticas públicas de sustentabilidade para a região centro-oeste. E isso a gente tem conseguido fazer, tem exemplos de várias políticas públicas, vou dar só uma. Os dados do IPCC de mudanças climáticas para o Cerrado saem do Projeto Fogo do IBGE, né? Isso só para falar de uma, né? Visão de futuro. A gente vai precisar, sim, de vários arranjos institucionais agora para a produção de informações em biodiversidade na escala nacional. Esse é um desafio que começa pelo reconhecimento do IBGE de que a nossa área é a área responsável por biodiversidade e nós vamos precisar de um suporte institucional para estabelecer essas parcerias oficiais agora, principalmente com o MCT e com o MMA, né? Podemos nos tornar um observatório de ODS, por exemplo, para o bioma Cerrado, no âmbito da reserva da biosfera do Cerrado. Nós somos a área núcleo dessa reserva da biosfera. A reserva da biosfera é um reconhecimento internacional da ONU, da Unesco. É uma reserva que começa no Distrito Federal e vai até o Mato Piba, uma reserva imensa, pega quase toda a área do Cerrado. E a gente pode se tornar um observatório de ODS para essa área. É uma das possibilidades reconhecidas pela Unesco. E assim vai outras coisas, como possibilidades de ensino e formação em biodiversidade, educação ambiental, etc. Dentro do âmbito desse projeto de gestão compartilhada da reserva, está previsto tudo isso aí. E, por fim, a questão de integração, né? Nosso relacionamento com outros produtores de informação e com os usuários de informação. A reserva nasceu de parcerias. Esse trabalho não teria sido possível se tivesse sido feito apenas pelo grupo de pesquisadores e técnicos do IBGE.
Ele só foi possível porque, desde o início, a gente abriu a área para contribuições nacionais e internacionais, e os pesquisadores e instituições foram nos reconhecendo como grandes parceiros, foram aderindo ao programa e foram desenvolvendo junto conosco o programa. Em 40 anos, foram mais de 350 instituições nacionais e estrangeiras que estiveram presentes conosco. O grande desafio agora é institucionalizar isso dentro de um novo programa de gestão compartilhada da reserva e partir para expandir isso, não só para instituições públicas, nacionais e estrangeiras, mas também empresas privadas e organizações sociais. Esse tem sido o caminho das unidades de conservação, principalmente aquelas que trabalham com informação, com produção de informação. E o IBGE, nós temos que discutir isso francamente com o Conselho Diretor, se isso será possível ou não, porque não há caminho possível para o IBGE manter mais 40 anos desse programa sozinho. Vai ser muito difícil. Mantivemos até aqui, vai ser muito difícil ter uma continuidade desse programa sem essas parcerias instituídas. E as parcerias públicas não serão suficientes. Então, provavelmente, vamos ter que abrir também para ou empresas, tipo Sistema S, ou organizações sociais, porque esse é o modelo de gestão de unidades de conservação moderno, que o Brasil adotou, o ICMBio está adotando, vários parques nacionais já estão com esse modelo, então não dá para a gente querer ir na contramão da história, né? E voluntariado, quer dizer, a reserva também nasceu com voluntariado, e o primeiro trabalho voluntário foi a Brigada de Incêndios Florestais, que está fazendo 40 anos também. Essa brigada é formada por trabalhadores do IBGE, que de dia têm seus afazeres. Um é mecânico, o outro é pedreiro, o outro é pesquisador, o outro é técnico de laboratório, um é da geodésia, o outro trabalha com planta, o outro com peixe, enfim. Mas na hora que soa uma sirene de incêndio, todo mundo para, corre, bota seu macacão, cada um tem uma função específica, treinada pelo Corpo de Bombeiro, treinada pelo Serviço Florestal Norte-Americano também, e cada um vai apagar incêndios, ou na reserva ou nas áreas vizinhas, né? A nossa brigada foi a primeira brigada de incêndio voluntária do Distrito Federal, tem muita experiência, mas começou com 80 servidores do IBGE, hoje tem 5. Por quê? Aposentadorias, e são 5 senhores, né? O mais novinho está aqui falando com vocês. Então, os outros têm 60 e pouco, 70 anos, então são senhores que já não botem mais ir para a linha de frente, têm muita experiência, e essa experiência tem servido como moeda de troca. A gente consegue fazer manejo na reserva, agora mesmo estou com máquinas emprestadas pela Prefeitura de Brasília, pelo governo do Distrito Federal, a troco da nossa experiência, né? Essas máquinas custariam aí mais de R$100 mil para o IBGE, só para fazer o serviço que estão fazendo lá. Então, voluntariado é um outro caminho que a gente tem a explorar, não só para cuidar da reserva, mas também na produção de informações. É uma coisa que vai ter que ser estudado aí, né? Tem uma coisa que está muito na moda, que é a ciência cidadã, né? Que é o envolvimento da sociedade na produção de informações. Claro que isso tem limites, principalmente em termos de informações geocientíficas, que são muito tecnológicas, mas tem metodologias de mais fácil acesso, que também tem bastante acuidade e que podem ser repassadas para a sociedade. A gente já tem trabalhado com a sociedade testando algumas dessas metodologias, isso pode servir de alguma forma para o IBGE. Eu vou ficar por aqui e deixar o resto para as perguntas. Muito obrigado.